Olá pessoal, bem-vindo à quinta aula do curso Web Moderno. Meu nome é Christopher Brendo e nesta aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o HTML semântico. Bom, mas o que é a semântica do HTML? A semântica, não especificamente do HTML, mas em qualquer linguagem, qualquer coisa que você for ver, representa o significado de alguma coisa. E é exatamente isso que acontece no HTML. A semântica do HTML, na verdade, se diz respeito ao significado que cada tag possui e por si só você já consegue identificar o elemento, o conteúdo que aquele elemento tem através da sua semântica. Então, por exemplo, dando um exemplo de um H1. Um H1 ele é o conteúdo utilizado para títulos e não apenas para um título qualquer, mas o título de maior destaque. Então, para um programador, ou até mesmo mecanismo de busca, ele já entende por si só, sem ler o conteúdo dentro do H1, o que ele será. Ele será o conteúdo de maior destaque da página. E por isso que é super recomendado a gente entender e utilizar a semântica do HTML, porque além de ajudar aos mecanismos de buscas, também facilita na hora de desenvolver, na hora de outra pessoa, quando ela for ver o seu código, a identificar o que é cada elemento. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas tags, colocar um pouco a mão no código. Então vamos abrir aqui a pasta do nosso projeto, certo? O index.html. Vou falar um pouquinho como você se declara uma tag no HTML. Então, o HTML ele é feito por tags, tá bom? Você programa ele utilizando tags. E como você se declara uma tag no HTML? Se declara utilizando o sinal de maior e de menor, tá bom? E dentro dele o nome da tag, por exemplo, HTML. Tudo bem? Porém, não basta você apenas iniciar uma tag, você tem que indicar onde ela termina. E como que eu indico como que termina? Você vem e você coloca a barra. Então você pode perceber que ele completou. Eu coloquei exatamente o HTML que eu tinha colocado aqui, porém eu coloquei uma barra no começo, tá bom? E essa barra é que determina o fechamento de uma tag, tá bom? No HTML, certo? E como funciona o HTML em si? O HTML tem 3 tags principais, que são as que existem em todo o documento HTML, tá bom? Elas são básicas e são requeridas, né? Em todo o documento HTML, que é a tag HTML, que ela envolta tudo, então ela é a primeira tag, tá? E sempre vai ser a última, não existe nenhuma tag antes dela, tá bom? Ela vai ser sempre a tag que vai envolver todas as outras. Vai ter a tag head e vai ter a tag body. Bom, para que serve cada uma dessas tags? Primeiro, o head ele vai ser uma tag que vai servir para definir o comportamento do nosso site. Você vai entender um pouquinho mais para frente sobre o que eu estou querendo dizer. Mas, enfim, ele determina o comportamento do nosso site em relação a, por exemplo, o charset que a gente vai utilizar, que eu vou estar explicando mais para frente também, ou até mesmo a descrição que a gente vai ter para o mecanismo de busca, as palavras-chave que a gente vai colocar para o mecanismo de busca vincular, né, as palavras-chave que o usuário pesquisar, até mesmo quem criou o site, então tem um meta tag chamado autor. Então, tudo isso não é algo visível para o usuário. Na verdade, tudo isso é como se fosse a propriedade do nosso site, né? Quando você vai nos arquivos, que você abre uma propriedade, você consegue visualizar até mesmo quando ele foi criado, quando ele foi atualizado. Você consegue perceber essas coisas nessas propriedades, que é exatamente o comportamento, né, do arquivo, né? São essas informações adicionais, que não define ele em si, que não é o conteúdo dele em si. Então é para isso que serve o head, tá bom? É como se fosse aquelas propriedades daquele arquivo em que você consegue ver quando ele foi atualizado, quem foi o autor, até mesmo o nome do arquivo, consegue ver esses tipos de informações. Agora, no body, é realmente onde vai ter, tá? Ao conteúdo, né? Onde vai ter o conteúdo da página em si. Então, por exemplo, aqui no body eu vou colocar um H1, tá bom? Eu vou colocar o título da página, tudo bem? E aí a gente encontra, inicialmente, ao criar uma página HTML, dois problemas, tá bom? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, entrando aqui no navegador, tudo bem? Na nossa página aqui, vou dar um Ctrl R, e está vendo aqui o título da página. O primeiro problema que a gente encontra é o do charset. Como assim? Se eu vim aqui colocar uma acentuação da língua portuguesa, por exemplo, página, vou dar um Ctrl R, você vê que ele não trouxe o caractere que a gente quer. Tá? Por que ele não trouxe? Porque a gente não está usando o charset certo. E o que é isso? A gente tem diversas línguas, né, no mundo todo, e cada uma dessas línguas tem seus caracteres específicos, né? E às vezes caractere que existe em uma não existe em outra. E o charset ele serve exatamente para isso. Ele é um conjunto de caracteres,
tá? Que normalmente é específico para alguma língua ou serve para demais línguas, né? Mais de uma. Porém, que ele tem os caracteres utilizados naquela língua, tá? E aí o que aconteceu aqui no nosso caso? Ele foi lá e procurou um caractere utilizado na nossa língua, porém ele não achou esse caractere naquele char7. E aí ele trocou por um caractere que existe lá, porém não é o que a gente quer, tá? Então antes mesmo da gente pegar e colocar o conteúdo no nosso site, a gente tem que definir qual vai ser a linguagem do nosso site, né? Qual vai ser o char7 que a gente vai estar utilizando. Então, a gente vai vir aqui no nosso head, por exemplo, isso vai ser uma coisa que vai ter no head, tudo bem? E a gente vai colocar aqui uma tag chamada meta char7 utf8. E o TF8 ele é um char7 que ele tem a acentuação que a gente precisa, que a gente utiliza, tá? Na nossa linguagem brasileira, tudo bem? A gente vai poder visualizar aqui, dando Ctrl S e um Ctrl R, que agora a gente conseguiu visualizar a acentuação correta de acordo com a nossa linguagem, tudo bem? Então essa é a primeira coisa, e agora tem um outro problema. Eu vou entrar no modo desenvolvedor, eu consigo entrar nele apertando F12, tudo bem? E aqui você pode perceber que o título da página ficou pequenininho, tá? Sendo que ele é o H1, então ele é o maior título da nossa página, ele deveria ficar na mesma escala que está aqui. Mas por que não tá? Eu vou te explicar. Ao passar para o navegador e para a web, a escala ela diminui. Não sei se vocês já entraram em alguns sites que, por exemplo, quando você entrava no celular, ele ficava totalmente responsivo. Na verdade não é questão de responsividade, mas ele conseguia ver, você consegue visualizar o site inteiro, porém ele está numa escala muito pequena. E aí você precisa ficar dando zoom, as famosas pinceladas, para você poder visualizar o que você quer. Isso é por quê? Porque a pessoa ela não definiu o viewport da forma correta, tá? E aí quando foi diminuindo para uma tela menor, tá? Não consigo definir essa escala de uma forma correta. E quando vai diminuindo para uma tela menor, acontece que ele vai diminuindo a escala para poder se adaptar ao tamanho da tela. Porém não é o que a gente quer, né? A gente quer que continue com a mesma escala. Então, como que a gente faz isso? A gente vai definir aqui um meta. Meta. Vai ter o name, tá? Como viewport. E ele vai ter como content um width igual a device width. E aqui a gente vai colocar uma vírgula e a gente vai colocar um outro parâmetro, né? Que vai ser o initial scale igual a 1.0. Tudo bem? Então o que a gente está falando, olha, o do width, né? Ou seja, a largura, tá? Do nosso documento, ele vai ser igual à largura do device, ou seja, do dispositivo que vai estar acessando, né? E a gente vai estar falando que a escala vai ser igual a 1, tá bom? Então a gente vai estar setando a escala aí igual a 1. Então se a gente vir aqui no nosso navegador e dar um Ctrl R, você vê que agora o título da página está com a escala igual a 1, né? Então ele está visível do jeito que era para ser no mobile. Então tudo bem, a gente vai sair agora dessa tela, só você dar um F12 novamente. E agora a gente tem esses dois problemas resolvidos. Porém, tem outras tags que a gente precisa declarar, que são as tags que vão ajudar o nosso mecanismo de busca a identificar o nosso site, como eu mencionei ali na aula sobre SEO. E quais são elas? Bom, existe a tag chamada keywords, tá bom? Aqui. E essa tag keywords, ela tem como funcionalidade falar as palavras-chave do nosso site, tá bom? E é interessante não colocar palavras-chave que realmente representam o nosso site, mas também palavras-chave que são pesquisadas pelos nossos usuários, tá bom? E aí isso precisa, né, de um estudo, obviamente, a mais, porém, ela é bem importante na hora da localização do seu site, tá bom? Então, é bem legal para quando você for realmente aí criar um site para alguém, ou até mesmo para você, você dar uma pesquisada sobre quais seriam as melhores palavras-chave, né, para poder se colocar aqui. Então, eu vou colocar como tecnologia, ideia mais, infraestrutura. Eu vou colocar tantas, tá bom? E não existe um limite, vocês podem colocar aí as palavras-chave que vocês quiserem, tá bom? Então vou colocar agora uma outra meta, que vai ser a meta name description, e ela vai ser exatamente a descrição do seu site, né? Então vai ser a descrição da sua página aqui,
Então, vou colocar empresa voltada. Vou colocar assim, empresa de tecnologia. Tecnologia voltada para a criação de projetos de infraestruturas. E aí, essa parte aqui da description é exatamente, ela vai se mostrar, né, para o usuário aqui, ó. Eu vou pesquisar, por exemplo, McDonald's. E aqui, ó, se vocês verem, tem aqui a McDonald's, tá? Brasil. E tem aqui, ó, visite o site McDonald's Brasil e descubra as novidades deste mês, tá? Então, eu vou entrar aqui nesse site e eu vou dar um inspecionar nele pra gente visualizar uma coisa. Olha, aqui tem o head dele, certo? E aqui tem uma meta tag chamada description. E olha o que está escrito aqui. Visite o site do McDonald's Brasil e descubra as novidades deste mês. Então é exatamente essa tag que mostra embaixo do link do seu site na pesquisa. Então para você ver como é importante, né, a gente declarar essas tags. E aqui também tem a tag, olha, keywords, né? Tá aqui Big Mac, Papas, McLanche Feliz, McDonald's. Então é bem importante a gente realmente colocar essas tags, tudo bem? Ok, então a gente vai estar fechando aqui. Era apenas para explicar para vocês e demonstrar aonde isso visualiza. Então isso não é na página em si, né? Nenhum desse conteúdo é na página. Nenhum deles aparece dentro da página, né? São conteúdos, né, que vão determinar o comportamento do seu site e que vão ser visualizados em outros locais, tá bom? Então a gente terminou aqui nossa meta tag description. A gente vai colocar agora a meta tag autor. Então meta name autor. E a gente vai colocar content, por exemplo, vou colocar o meu nome de quem está desenvolvendo o site, tudo bem? Isso aqui é importante até mesmo para uma pessoa que ela precisar visualizar esse site depois, mexer nesse site, ele sabe quem criou para perguntar talvez alguma coisa, conseguir entender o seu código de alguma maneira, se tiver alguma dúvida, tá? E agora, por último, a gente vai adicionar uma meta que se chama robots e ela vai ser responsável por indicar ao navegador, mecanismo de busca, na verdade, primeiro, qual é a página principal, que essa aqui é a página principal que deve ser carregada primeiro no nosso site. Como a gente fez aqui, colocando o nome dela como index.html, a gente declara essa tag e coloca como o content dela index, tá bom? E a segunda, que vai ser follow, que vai ser para ela seguir os links que estão indo essa página, né? Então a gente vai ter links aí para Facebook, Instagram, ou até mesmo link para outras páginas, se fosse mais de uma página que a gente teria, né? Se não fosse onipage. E aí a gente está falando para exatamente ele seguir esses links, né? Mostrar esses links ao usuário para que ele possa, porque são links válidos, né? E que vai trazer algum conteúdo importante, né? Relevante para o usuário em si. Por último, a gente vai colocar a teta title, tá? Que é exatamente o título da nossa página. Então, se vocês forem ver, tá aqui, ó, IDEA+, tudo bem? E em si, sobre a parte das meta tags, vão ser isso. Tem outras coisas, por exemplo, como importações, mas eu vou estar falando de CDNs mais para frente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a semântica do HTML e quais vão ser aqueles que a gente vai utilizar, tá bom? Então a gente vai utilizar tags como name, como article, section, e a gente vou mostrar para vocês como que vai funcionar aqui, né? Esse encapsulamento, essa semântica, o que cada uma serve. Então primeiro, a gente vai ter a nossa tag nav, tá? E a nossa nav, ela serve para navegação, tudo bem? Então, a gente não vai estar adicionando CSS, e é até interessante para vocês poderem ver a diferença, né? Porque o HTML é apenas o texto, o conteúdo. Então, como é a importância do CSS para a gente ter uma boa utilização, uma boa aparência do nosso site, tá bom? Então, a gente vai adicionar agora a nossa nave, tá bom? E a nossa nave é o menu de navegação. Então, a gente vai colocar o nave.menu. Vou dar um Enter. E esse menu, como vocês podem ver, é uma class, tá? E aqui no HTML a gente tem class e tem ID. E qual é a diferença entre os dois? Isso aqui serve para você nomear, né, os objetos. Imagina que eu tivesse 3 naves no meu projeto, né? Como que eu ia saber qual é qual? Como eu ia determinar, olha, você age desse jeito e você age desse jeito, né? Você tem essa utilização e você não. Então a gente utiliza esses pseudônimos, né? Como se fossem esses apelidos para esses elementos HTML. Porém, tem dois tipos de apelidos, né? Tem o ID e tem o class, tá? E qual a diferença entre os dois? Um, ele é específico e único para um elemento, e o outro, ele não, ele é genérico. Então, class
Eu, por exemplo, nesse caso, poderia ter outro nav com a class menu, né? Então, nav.menu, isso aqui eu posso fazer, tá? Mas se nesse nav eu tivesse, como por exemplo, o id1 ou id menu 1, esse outro aqui eu não poderia ter como id o menu 1, tá? Ele ia dar um erro, ele ia até falar no console, ele não ia quebrar a sua página, como vocês podem ver, porque eu não tenho nenhum conteúdo dentro deles, né? Vou colocar aqui, bb aqui. Eles aparecem, tá bom? Ó, eles aparecem, não modificou nada. Porém, ele até talvez, normalmente ele mostra no console que tem um erro, né? Porque você não pode declarar isso, tá? Você não pode, o ID ele é único. E aí ele pode dar alguns erros durante a sua aplicação aí, quando você estiver desenvolvendo. Então, eu vou excluir isso aqui. Então entenda que essa é a diferença. O ID ele é único, tá? Ele é um identificador, né? Você quer identificar aquela pessoa, então é uma coisa única, tá bom? A class não. A class ela é geral, né? Ela é para um grupo, tá? Você pode perceber, tentar entender dessa forma, que a class é para um grupo, o ID é para um único elemento, tudo bem? Então vou tirar aqui. E aqui dentro eu vou ter, como vocês podem ver aqui, tem esse nav, eu tenho a minha logo aqui do lado e eu tenho os meus links aqui. Então aqui dentro eu vou ter agora um elemento chamado figure, tá? E esse elemento ele é utilizado para identificar aonde tem uma imagem. Então a gente vai utilizar ele para colocar nossa logo. Então vamos colocar ele como class logo, tudo bem? E aqui dentro a gente vai colocar nossa img, tá? Eu até tô com a minha pasta vazia ainda. Eu vou estar deixando aqui agora um link para vocês baixarem, provavelmente no Drive, um link com todas as imagens que a gente vai utilizar, tudo bem? Então eu vou deixar aí para vocês. Porém, a img é exatamente isso, dessa forma que ela se declara. Tem img src. Aqui eu vou colocar o caminho da minha imagem. Então, por exemplo, esse caminho ele conta a partir do meu documento, né? Onde eu estou chamando essa img, no caso o index. Se eu quisesse acessar uma imagem que está dentro de img, eu teria que vir aqui, colocar img, que é o nome da pasta. Você pode ver até que ele mostra. E aqui eu teria que escolher o nome do arquivo, logo.png, tá? E esse out é uma tag muito importante, que ela traz um comentário para nossa imagem. E esse comentário vai ser vinculado às pesquisas dos usuários, tá bom? E isso é importante, porque o mecanismo de busca vai conseguir trazer a nossa imagem aí na busca dele. Então, vou colocar logo da ideia mais, tudo bem? Ok, então perfeito. E o que a gente vai fazer agora? Aqui a gente vai fechar e a gente vai vir para fora desse figure, tá bom? E aqui dentro a gente vai colocar um article. Um article, ele é exatamente um conteúdo, né, da nossa página. Então, ele é uma tag que ele indica que dentro dele ele tem um conteúdo. E nesse caso, a gente vai ter uma class links, tá bom? Então, um article, ele vem de artigo, né? Então vai ser um conteúdo da sua página. Nesse caso, a gente vai adicionar links dentro dele, tudo bem? Então, a gente vai vir aqui e a gente vai adicionar esses links aqui, como por exemplo, home, quem somos, serviços e contato, tudo bem? E aí, a utilização de article aí vai de cada um, tá? Tem pessoas que utilizam, por exemplo, spam, que é uma tag parecida com strong, que é quando você escolhe uma parte, né, um texto, para você poder trazer maior ênfase a ele, tudo bem? Mas eu vou utilizar aqui um article.links, tá bom? Beleza. Então eu já tenho o meu article.links, né, com essa classe. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma tag que ela serve para você direcionar o usuário para algum link específico, né? Que é a tag A de Anchor, né? Então eu vou dar um A aqui e você vai ver que ele vai desse href. Esse href é onde você coloca o caminho que você quer direcionar a pessoa. Então eu vou vir aqui agora, por exemplo, e eu tenho esse meu site aqui, ó, que é da Ideia Mais, certo? Site que está no ar. E eu vou colocar aqui dentro desse href. E aqui fora eu vou colocar aqui como nome, visite o site oficial, tá bom? Se eu der um Ctrl S e eu dar recarregar aqui, olha o que acontece. Tem aqui, ó, visite site oficial, clicando, ele vem para cá, tá bom? Mas muitas vezes, né, a gente talvez não queira que a pessoa seja redirecionada dentro dessa página. A gente quer que abra uma outra página para redirecionar ela. E aí, se a gente quiser isso, a gente atribui aqui no target dele o underline blank. Se eu der um Ctrl R agora e eu clicar, você vai ver que ele vai abrir o site oficial de uma nova página. E a nossa aqui está intacta, tudo bem?
Então aqui eu vou tirar isso porque não é o objetivo dele, porque na verdade aqui dentro a gente vai referenciar o quê? Um ID, né? Um elemento que tem um ID dentro do nosso documento. Então, olha, eu cliquei aqui em quem somos. Olha o que vai acontecer aqui na URL. Presta atenção na URL. Cliquei, ela ficou com um barra sobre. Esse hashtag aqui, ó, é exatamente o seletor que a gente utiliza para o ID, né? Então quer dizer que eu estou selecionando aqui um ID, tá bom? E eu estou selecionando qual ID? Sobre. Então eu estou falando assim, olha, quando eu clicar aqui, cara, me manda para um link. Mas qual link é esse? É o link externo? Não. É o link interno da nossa página para a tag, né? Para o elemento que tem o ID sobre. Então eu vim aqui e mandei para o ID sobre. Porém ele scrolla, né? De uma maneira suave. E isso aqui a gente vai fazer com CSS, tá? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Então eu vou vir aqui, né? E vou colocar para ele enviar para home, que vai ser o nosso primeiro. Vou vir aqui, eu vou copiar para baixo. Vai ser home. Aí ele vai ter aqui agora o quem somos, né? Que eu vou colocar como sobre. Então vai ser quem somos. O ID dele vai ser sobre. Aqui vai ter serviços. Servico. E aqui eu vou colocar como serviços. E por fim vai ter o contato, tá bom? Contato. E aqui eu vou colocar o contato. Tudo bem. Então tá aqui a minha nave, né? Meu menu de navegação. Estão todos aqui. Isso, tá bom? Está totalmente sem estilização. Porém, vocês podem perceber que aqui já está funcionando. Olha como ele está mudando quando eu clico, tudo bem? Mas sem estilização nenhuma, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar agora uma outra section e ela vai se chamar Home, tá? E aí, como que eu defino, né, uma seção do meu site? O que é uma seção? Cada parte do seu site, como por exemplo essa aqui que eu criei, essa parte, que ela tem um conteúdo específico, né, e aquele conteúdo está apenas ali. Então, por exemplo, aqui eu falo tudo sobre serviços, aqui eu falo tudo sobre os cases, aqui eu falo em relacionado ao orçamento, tudo isso é uma seção do site. É como se fosse uma página dentro da sua página, né? Então são seções, tá? E aí eu utilizo o que? O elemento section para definir essas seções. Então, como que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou vir aqui e vou declarar uma section ponto home. Aliás, ponto não, vou colocar uma section hashtag home ponto home. Então desse jeito eu vou estar criando uma section com o ID home, que é da hashtag, e com a class home, que é do ponto, tá? Tanto no HTML como no CSS, os seletores para identificar a class é o ponto e os seletores para identificar o ID é a hashtag. Vou estar falando isso mais para frente quando a gente chegar em CSS de verdade, tá bom? Então a gente vai ter a nossa home. Aqui a gente vai ter também a nossa home, a gente vai ter, deixa eu até dar uma olhada aqui, essa parte de sobre, né? Então é a segunda, então vamos vir sobre, ponto sobre, certo? A gente vai ter a parte de serviços, então vamos vir aqui, section, servico, ponto servico. A gente vai ter também a parte de cases, então eu vou vir aqui agora, section, cases, ponto cases. A gente vai ter orçamento e contato, tá bom? Então a gente vai vir aqui, mais duas apenas, né? Que vai ser a section, orçamento e também a de contato, né? Então eu vou vir aqui, tudo bem? Então a gente tem tudo. E aqui no final a gente tem uma partezinha que tem os links, né? Que vão enviar para as outras redes sociais. Aqui também vai ter uma partinha de direitos autorais. E tudo isso é uma outra tag que significa o rodapé, tá bom? Que é a tag footer. Então quando a gente vê um footer, a gente sabe que é o rodapé de alguma coisa. Nesse caso, como ele vai estar no nosso body, vai ser exatamente o rodapé da nossa página inteira, né? Então a gente vai colocar um footer, ponto footer, tudo bem? E a gente vai deixar aqui nosso footer.footer. Então, olha como está ficando aqui, né, o nosso HTML, como que se coloca as hierarquias,
tá bom? E tudo isso apenas utilizando tags semânticas, tudo bem? Existe uma tag até chamada div, que aí existe uma grande polêmica, né, relacionada a ela, porque você fala que div é uma divisão do seu site, porém tudo é uma divisão, né? E tem muitas pessoas que têm costume de utilizar muita div e isso não é bom para a semântica do seu HTML, porque você não sabe o conteúdo que tem ali, né? Então imagina que eu colocasse aqui tudo isso com div, esse nav div, figure div, smg não, mas esse article como div, essa section como div, tá tudo isso como se fosse div. Beleza, tudo bem. Porém, o que é isso aqui? Quando eu visse, né, essa div, eu não ia saber que na verdade ela é um nav, né? Porque na hora que eu vejo um nav, eu já sei que é um menu de navegação. Eu já sei na hora de ver uma section, que é uma seção, na hora de ver um figure ali, que aquilo vai ter uma imagem, tá bom? Então por isso que é importante você utilizar realmente as tags semânticas. Bom, então continuando. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a home e como a gente divide ela, tá bom? Então a gente vai vir aqui na home. E o que acontece? Aqui a gente tem duas divisões. Tem essa divisão aqui, que é do conteúdo, e tem a divisão da imagem, né? Então a divisão da imagem a gente já sabe como fazer, então a gente vai dar um figure, ponto. Aí agora eu vou colocar como illustration, vou colocar como ilustração, vai. Certo? Que é essa imagem aqui. E aqui eu vou colocar dentro uma img. E vou colocar aqui, sem o CRC por enquanto, vou colocar apenas a ilustração. Vou colocar como alt aqui, enfim, ideia mais. Mas você tem que colocar referente a essa imagem, né? Então, você pode colocar home de ideia mais, ou solucionando os casos, enfim. Tem várias coisas que vocês podem colocar aí, ou a legenda da imagem vai de vocês, tudo bem? E antes dela, a gente vai colocar o quê? Vai colocar essa partezinha aqui. E o que eu tenho aqui? Eu tenho dois títulos, tá bom? Um com maior ênfase do que o outro. Esse aqui a gente está utilizando um H4 e esse aqui é um H1. Tudo isso dentro de um main. Vocês não estão vendo, mas tudo isso está envolto por um main. Certo? Um main. E aqui eu tenho uma div contendo dois botões. E nesse caso eu utilizei a div nesses botões porque não existe nenhum container, né? Nenhum elemento que vai ter botões, né? Eu poderia colocar nav, né? Porque eu estou utilizando aqui o menu de navegação, tá? Porém, eu utilizei uma div mesmo, então nesse caso não tem problema, né? São casos específicos. Então, a gente vai estar agora começando. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar um main, tá? Ponto main. Que esse aqui é o conteúdo principal. E aí é que tem. Você tá vendo que a maioria das tags eu estou repetindo, né? Então, eu estou repetindo nav. Perdão, o nav não, mas eu estou repetindo o figure, tá? Porém, eu poderia repetir o nav sem problema nenhum. Eu estou repetindo o article. Eu vou repetir, na verdade, não estou repetindo ainda. Mas o section eu estou repetindo, né? Então, tem diversas tags que eu repito. Porém, o main é uma tag que eu não posso repetir, tá bom? Porque o main, ele significa que ele é o conteúdo principal de uma página, né? E o ideal é uma página ter apenas um conteúdo principal, né? Uma página ter 5 conteúdos principais não faz diferença. Não faz sentido, na verdade, né? Porque quer dizer que eles não são principais, né? Não são conteúdo de maior destaque. Então é interessante ter apenas realmente um main em todo o seu documento HTML. Então a gente vai criar um main. Pode colocar como principal, enfim. Vou colocar como main mesmo. E aqui dentro eu vou colocar um H4. Que é exatamente as tags, né? Esse H são as tags de texto, de títulos, tá bom? E existe do H1, vai ter do H1 até o H6, né? Então vai do H1 até o H6, aqui essas tags. Sendo o H1 o maior título, né? Então de maior destaque, o H6 o de menor destaque. O nosso é H4, né? Então não tá nem entre o maior nem entre o menor. Aqui você poderia até utilizar o H3, sem problema nenhum. Tá ali no meio, tá bom? Mas eu vou utilizar um H4, prefiro utilizar um H4, tudo bem? Então aqui dentro eu vou colocar exatamente dúvidas sobre a infraestrutura da sua empresa, então vou copiar esse texto aqui e vou colar, tá bom? E aí, aqui embaixo, eu vou ter o quê? Um H1, né? Então aqui eu tenho realmente o H1 no nosso site. Porém, como vocês podem ver, eu tenho um H1 e em um momento eu tenho uma cor e eu dei um destaque a um texto em si com outra cor, né? Eu dei um destaque para ele. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui. Por enquanto eu vou escolher esses textos, que vão ser profissional. Eu vou colocar dentro de outra tag chamada strong, tá? Essa tag strong, ela serve exatamente para você dar uma relevância maior ao texto, né? Você dá um destaque.
É para isso que ele serve. Então a gente vai vir aqui e vai colocar ela dentro de strong. Então o HTML ele vai se montando desse jeito, né? Ele vai se montando através de hierarquias, né? Tags dentro de tags, tá bom? Então é isso. Vamos ver agora a parte da div, né? Então a gente tem nossos dois botões. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma div. E aí é que eu vou colocar div ponto que buttons, né? Não tem muito o que fazer. Nesse momento eu posso utilizar uma div, né? O problema é você utilizar divs em todos os locais da sua aplicação, do seu site, que isso não é bacana. Então agora eu vou criar o que? Dois links, né? Então vai ser duas âncoras. Então a gente vai vir aqui a ponto. Nesse caso, né? Eles vão ser diferentes daquelas âncoras lá de cima, né? Você vê que o botão ele tem uma estilização totalmente diferente. Então eu tenho que colocar uma class para ele para colocar a estilização apenas naquele botão, apenas naquele A, tá? Então o que a gente vai fazer? A.btn, certo? E a gente vai colocar como href deles o que? Isso aqui está vindo para a tela de cases, como vocês podem ver aqui embaixo, tá bom? Aqui embaixo ele mostra aqui, ó, um linkzinho. Um vai para cases e o outro vai para orçamento, tá bom? Então a gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui e colocar hashtag cases. E aí aqui a gente vai colocar o texto, que vai ser nossos cases. E aqui embaixo a gente vai colocar para ir para orçamento. E aqui embaixo, e o nome vai ser orçamento. Tudo bem? Então como está ficando o nosso HTML, um HTML bem grande já, né? E a gente pode visualizar tudo aqui. Olha como está ficando, né? Olha a diferença, né? Essa é a principal coisa que a gente pode notar, a diferença que tem o nosso HTML aqui, né? Sem estilização para um com estilização. Realmente faz total diferença. Bom, tudo bem. Então, quando eu estou clicando aqui, vocês podem perceber aqui em cima que está mudando. Então, está funcionando o nosso link, tá? Então, como vocês podem ver, o nosso HTML já está bem completo. A gente já conseguiu adicionar bastante coisas e falar exatamente sobre a semântica dele, né? Então, a gente conseguiu falar um pouquinho sobre a semântica, né? Como ela é importante e quais são as tags semânticas. A gente vai utilizar mais ou menos esse padrão para tudo o resto. Então, as tags que a gente vai utilizar vão ser basicamente essas. E por isso que eu vou estar terminando essa aula por aqui, tá? A gente vai estar falando agora nas próximas aulas como incorporar CDNs e a gente vai chegar também no CSS. Então, entrando aqui, o nosso site, né, está hospedado agora também em damais.netlife.app. Eu vou estar deixando o link na descrição, tudo bem? Para quem quiser entrar. E nós também postamos outras 4 aulas aqui no Harmony Company, tá bom? Um falando sobre a estrutura do projeto, mecanismo de busca. Então, caso você tenha gostado aqui dessa aula, desse curso, compartilhe com outras pessoas, para elas poderem estar aprendendo um pouquinho mais com a gente, entrando nessa jornada de se tornar um desenvolvedor full stack. Então, até a próxima!